Salve Maria, povo amado de Deus! Hoje estamos aqui de maneira diferente, né? Não ao vivo, mas tenham certeza que a graça de Deus vai alcançar o coração de vocês nessa noite como se estivéssemos ao vivo. Eu, nesse exato momento, estarei rezando por vocês nos meus exercícios espirituais em silêncio durante 5 dias, mas vamos deixar essa formação específica. A gente poderia muito bem repetir um vídeo que já tem no nosso canal do YouTube, mas eu pensei, não. Se foi ao vivo para esse grupo, Deus tem aquilo que é necessário para esse grupo agora. Não podemos deixar passar a graça. Então me dispus, e as irmãs que estão aqui comigo na sala, me gravando, também se dispuseram em estar aqui para preparar esse pequeno vídeo para vocês, correspondente ao 6º capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção às Figuras Bíblicas de Rebeca, Jacó e Esaú. Vamos começar então? Gostaria de deixar bem claro para vocês que não vai ter como eu cumprimentá-los, mas se vocês colocarem no chat, porque vai estar ao vivo, ou nos comentários, as dúvidas, as intenções de oração. Quando chegarmos, vamos estar rezando por todas e estaremos também respondendo as dúvidas para vocês. Melhor nos comentários, porque no chat já não tem como mais responder as dúvidas, tá bom? Então deixe lá nos comentários intenções, testemunhos e também as dúvidas que vocês tiverem com respeito a esse capítulo, que é muito simples. Vamos rezar então? Por todas aquelas intenções que vocês estão aí, né, no interior do coração, depositando aos pés de Nossa Senhora, depositando aos pés do crucificado de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento ímpar da nossa história, né, prestes às eleições. Gostaria também de rezar essas 3 Ave-Marias para o bom êxito das eleições, pela paz nos corações, pela conversão de todos que estão prestes a assumir a governança do nosso país enquanto presidente, né, chefe do executivo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Imaculado Coração de Maria, livrai-nos da maldição do aborto, principalmente também no Sistema Único de Saúde. Livrai-nos da promoção da união homossexual como lei. Livrai-nos também da legalização progressiva das drogas. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então vamos pegar aí, antes de abrirmos o Tratado da Verdadeira Devoção, no número
no capítulo que nós vamos estar partilhando hoje, eu gostaria que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Para você que ainda não compartilhou esse momento, compartilhe. Chame aí os seus amigos para participarem desse momento de graça, principalmente aqueles que já se consagraram a Nossa Senhora, para revisar, né, como deve ser o nosso comportamento, como deve ser a nossa devoção para com a Virgem Mãe de Deus. Porque hoje estaremos nada mais, nada menos do que no 6º capítulo, que vai meditar sobre o nosso relacionamento para com a Mãe de Deus, a exemplo de Jacó. E excluindo os maus comportamentos, os vícios do Esaú. Então nós temos aqui a Rebeca prefigurando a Virgem Mãe de Deus. Vocês podem ler lá Gênesis capítulo 25, tá bom? Podem procurar lá a história de Rebeca, Isaac, Esaú e Jacó, para vocês meditarem bem essa passagem bíblica. É importante vocês lerem esse 6º capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, que em qualquer tratado está no ponto 183, no parágrafo 183. Então, como estava dizendo, esse capítulo quer mostrar como deve ser o nosso comportamento, o nosso relacionamento para com a Virgem Mãe de Deus. A exemplo de Jacozinho, que tinha profunda devoção e um relacionamento muito interior e santo e terno para com a Rebeca, que aqui prefigura Nossa Senhora. E de todas as formas lutarmos para irmos nos purificando desses vícios de Esaú que ainda habita no nosso coração, tá bom? Então, só fazendo uma pequena retrospectiva, Rebeca, esposa do patriarca Isaac, deu à luz a 2 filhos gêmeos. O Esaú nasceu primeiro e se desenvolveu como forte, peludo, né? E que depois foi também assumindo algumas atitudes interiores para com a mãe que nós devemos erradicar na nossa vida de devotos da Virgem Maria, ok? E depois nasce o Jacozinho, que é mais franzininho, mais pequeno e que tem uma vida mais interior, tem uma vida mais devotada à Virgem, a sua mãe Rebeca, que para nós é a Virgem Mãe Maria Santíssima. Então a Rebeca percebe a diferença dos 2 filhos e o primogênito deveria ser o Esaú, né, a receber essa bênção de primogenitura que o Isaac já estava prestes a conceder, porque ele já estava velhinho, cego e queria deixar um dos seus filhos, né, o seu filho primogênito, como chefe do povo de Deus, como grande patriarca do povo de Deus. E ela percebendo que o Esaú não tinha como assumir de maneira proveitosa, de maneira santa, esse ser guia do povo de Deus, ela intercedeu em favor do filho querido, o Jacozinho, que esse sim tinha todas as virtudes, tinha todos os dotes possíveis para poder se transformar no grande chefe do povo de Israel. Certinho? Então, em resumo, o que a Rebeca fez? Percebeu que o Esaú trocou o seu direito de primogênito por um prato de lentilhas. Ele, que era muito materialista, só ficava dado aos prazeres da terra, aos prazeres do ventre, por gula, chegou lá e pediu um guisado de lentilhas que o Jacozinho tinha preparado muito bem, até a semelhança e a imitação da sua mãe, Rebeca, que era uma excelente cozinheira. E o que acontece? Ele pede, Jacó fala, não te dou, vendo, você me dá o seu direito de primogênito e eu te dou o prato de lentilhas. E ele, sem reflexionar, o que ele fez? Entregou por uma bagatela o direito de ser chefe do povo de Deus. E o Isaac já tinha
chamado, posteriormente, né, Isaac o chamou para dar a bênção de primogênito, pediu para que ele buscasse uma caça o mais rápido possível, porque ele ia dar a bênção de primogênito. Rebeca, que estava prestando atenção em tudo, observando de todas as maneiras como favorecer o povo de Deus, como favorecer o povo de Deus também na pessoa do seu filho Jacó, que tinham as qualidades necessárias para representar a vontade de Deus entre o seu povo eleito. O que ela faz? Chega no Jacozinho e pede, vai rapidamente, vem aqui e me traz 2 cabritos, porque eu quero prepará-los ao gosto do seu pai Isaac, porque ele quer uma reunião hoje e vai dar a bênção de primogênito. E ele rapidamente traz, ela o prepara e veste o Jacozinho de Esaú com as roupas de Esaú e o coloca de frente a Isaac. Isaac percebe as diferenças, mas sente o cheiro de Esaú nas roupas de Jacó e dá a bênção. Logo, rapidamente chega Esaú e vê que ele tinha dado a bênção, que ele já havia vendido. Olha o mau caráter, olha a má intenção. Ele já havia vendido e ainda foi buscar a caça para preparar para o seu pai e receber a dita bênção, né? A preciosa bênção. E ele chega e fala, mas pai, não tem mais nenhuma bênção para mim? E o Isaac não muda de atitude. Não tem. A bênção já foi dada. E aí, Esaú fica o tempo todo perseguindo Jacó, que tinha recebido o dom de essa graça de ser o primogênito, essa bênção de primogenitura. Muitos poderiam falar, mas a Rebeca aí não estaria enganando o Isaac de forma alguma. Quem estava sendo enganado aí era o Isaac, sendo enganado por Esaú, que já tinha vendido o direito de primogênito. Então, como deve ser o nosso relacionamento para com Nossa Senhora, para a gente merecer as graças do Pai Eterno? Nós temos que imitar a Jacozinho. Então, eu peguei aqui para vocês um resumo deste capítulo e vamos meditar aqui rapidamente que Jacó prefigura os predestinados, os fiéis devotos de Nossa Senhora. E o Esaú prefigura os réprobos ou condenados, aqueles que até podem ser batizados, mas vivem como se não fosse. E não dá atenção aos mandamentos da lei de Deus, não dá atenção à vontade do Pai e muito menos dá atenção à devoção a Nossa Senhora. Assim como Esaú não dava atenção para a sua mãezinha, a Rebeca, que tanto gostava dele quanto gostava do Jacó, mas que para o bem maior, o bem de todos, ela resolveu se dedicar a ajudar o Jacozinho a receber essa bênção de primogênito. Então, quais eram os vícios de Esaú que nós devemos evitar para não sermos como ele, reprovados pelo Pai Eterno, para não sermos como ele, destituídos da bênção de primogênito? Quando é que a gente recebeu essa bênção de primogênito? Quando é que nós fomos revestidos do primogênito, que é nosso Senhor Jesus Cristo, no momento do nosso batismo. Mas a gente pode viver como um não batizado, vivendo uma vida de vícios e não se dedicando a uma vida do conhecimento, do crescimento em virtudes. Então, olha bem os vícios que a gente deve evitar ou purificar-nos destes, abandonando-os de todo, porque estes vícios eram indubitavelmente os vícios que vivia o Esaú, que o deixou incapaz de receber a bênção de primogênito, porque ele mesmo não a quis. Ele trocou por uma bagatela, prazeres desta terra. E quantas vezes nós também não trocamos a graça de Deus por uma bagatela, por um prato de lentilhas,
faltando à missa dominical por preguiça, má vontade, simplesmente por uma pequena indisposição, caluniando, difamando o próximo, porque a língua coça demais, né? Infelizmente, e às vezes a gente guarda no íntimo do nosso coração essas mágoas, né, raivas por pessoas que nos fizeram mal, e quando essas pessoas são denunciadas, a gente acaba fazendo a propaganda do mal que elas cometeram, difamando-as. Quantas vezes a gente não troca, né? Um dia de jejum e abstinência prescrito pela igreja, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, porque não consegue ficar sem carne. E olha como a nossa Madre Igreja ela é tão cuidadosa conosco. O jejum prescrito pela igreja só é simplesmente fazer uma refeição completa e 2 incompletas, não colocando a carne em nenhuma dessas refeições, mas pode colocar ovo, pode colocar peixe. E quem realmente tem necessidade absoluta da carne, porque tem um problema de saúde muito grave, pode fazer outro tipo de jejum, né? Mas eu acho que não mata, né? 2 vezes por ano a gente deixar de ter carne no nosso prato. Então vamos ver quantas vezes a gente não está imitando o Esaú, preocupado só com as situações aqui da terra, com a nossa fomezinha, com as realidades materiais e deixando o essencial, que é viver dentro da graça de Deus e crescendo e se santificando, né, nessa graça que o Senhor nos concede sempre. Sempre que nós nos abrimos, Deus nos concede a graça. Então vamos lá? Meditar sobre o mau comportamento que devemos evitar no nosso relacionamento para com Nossa Senhora, no nosso relacionamento para com Deus. Primeiro, evitar confiar na sua vontade, nas suas forças pessoais, nas suas próprias forças. O Esaú acreditava que podia enganar, né? Ele acreditava que a vida dele ia ser boa enquanto ele fosse um grande caçador, um namorador de primeira, acreditando nas suas próprias forças, nas suas qualidades naturais. Nós não devemos confiar nas nossas próprias forças, devemos abandonar a vontade de Deus e a graça de Deus. Sermos pequenos e não orgulhosos, confiar nas suas próprias forças pode ser traduzido por quê? Por soberba, por orgulho, por vaidade. Então, isso nós devemos erradicar da nossa vida. Segundo, não possuir vida interior, geralmente muito ativista. Será que nós não estamos sendo estes católicos que vivem só para servir, mas não tem vida de oração, não tem vida sacramental? De nada vale. Estaremos reproduzindo a vida de Esaú na igreja. Porque a missão, o ser missionário, o servir a igreja deve ser um transbordamento da nossa vida interior, da nossa vida de fé, da nossa vida de oração. E não a oração ser um acessório. Então, temos realmente vida interior? Estamos preocupados em crescer na graça de Deus, em estar na graça de Deus? Ou estamos preocupados só com o encontro que eu vou trabalhar na cozinha, só no encontro que eu vou fazer uma pregação, mas não estou tendo uma vida à altura de um verdadeiro cristão católico? Terceira coisa que nós devemos evitar, sermos indiferentes à Mãe de Deus, sermos indiferentes à devoção à Nossa Senhora. Porque o Esaú não tinha proximidade nenhuma à semelhança do que o Jacozinho tinha. Vida de intimidade com a mãe. O Esaú aqui não, ele era só fora, não gostava de retiro, não gostava de ficar em casa, só gostava de ficar fora. Por quê? Porque certamente esse ficar fora no ativismo era para sufocar algo que estava mal dentro dele mesmo. Quarto vício que nós devemos evitar, dado aos vícios da carne, a impureza, a gula,
a avareza, facilmente trocando a vida na graça pelo pecado mortal. Eu dei exemplos aqui de pecados mortais, mas tem muitos outros. Vocês sabem que viver no namoro, vida de casado, é fornicação, é pecado contra a castidade. Viver um matrimônio não aberto aos filhos, né? Utilizando anticoncepcionais, preservativos, ligadura, esterilizações ou vasectomia, não está dentro dos planos de Deus para um casal que deve viver esse amor unitivo, sim, mas aberto aos filhos que Deus quer dar, porque filho deve ser encarado como bênção e graça e não como peso e como um estorvo na vida do casal. Então, tudo isso são exemplos de matéria grave, que nós devemos nos purificar se estivermos trilhando esses maus caminhos. E por fim, outro vício que nós devemos evitar é perseguir os devotos filhos de Nossa Senhora, perseguir os predestinados. Começar a falar mal da virtude do outro. Ah, aquele ali é carola. Por quê? Porque ele reza o terço todos os dias. Ah, aquele ali é careta. Por quê? Porque busca ter um namoro santo. E quando alguém vem pedir em namoro, mas quer ter vida conjugal já antes do casamento, a pessoa diz não, porque essa não é a vontade de Deus para um namoro santo, para um namoro dentro da igreja. Então, a gente deve evitar esses vícios, né? De perseguir as pessoas que estão com a verdade. As pessoas que estão com a verdade, que nos aconselham bem. Às vezes, né, não fala com tanto amor e ternura assim, mas a gente deve desculpar. Principalmente nossos pais e nossas mães, nossas madrinhas que venham nos aconselhar. A gente tem que ver o desejo que eles têm de nos levar para o céu. E não, às vezes, uma maneira um pouco grossa de vir ter conosco, né? Eles vão aprendendo, né? Deus vai dando a graça. E da nossa parte, a gente tem que sempre perdoar e ver a boa intenção do coração dessas pessoas que querem nos caminhos de Deus, nos caminhos do céu, de uma vida realmente virtuosa. Então, essas são as características dos réprobos, ou daqueles que vivem como condenados, a exemplo de Esaú. E qual deve ser o comportamento dos verdadeiros devotos de Nossa Senhora, que tem aqui nessa figura bíblica de Jacó um grande exemplo? Quais são as virtudes que nós devemos crescer nelas, fomentá-las na nossa vida cristã? Então, antes disso, eu gostaria de ler com vocês uma passagem do Salmo. Olha aqui, no Salmo está escrito, Salmo 83, versículo 2. Como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos exércitos. Vamos repetir? Como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos exércitos. Como é amável, como é bom. Salmo 83, versículo 2. Viver em intimidade com Nossa Senhora. Morada de Deus, morada do Altíssimo. Olha o que o São Luís Maria Grignon de Montfort vai falar no número 196. O último parágrafo ali a última informação que foi escrito aqui por São Luís Maria Grignon de Montfort a respeito dessa vida de intimidade, esse viver em Maria, com Maria, por Maria e para Maria, para melhor viver com Jesus, por Jesus, em Jesus e para Jesus. Vamos ler aqui? Como é feliz o homem que mora na casa de Maria, no qual fizestes primeiro a vossa morada. É nesta casa de predestinados que ele de vós somente recebe socorro, e em seu coração dispôs subidas e degraus de todas as virtudes.
para elevar-se à perfeição neste vale de lágrimas. Atualíssimo, né? Essa fala, essa afirmação de São Luís Maria Grignon de Montfort, fazendo alusão ao Salmo 83 no seu versículo 2º. Como é feliz o homem que mora na casa de Maria. Como é feliz o consagrado a Nossa Senhora, aquele que vive em intimidade com a Santíssima Virgem Mãe de Deus, porque há de subir de degraus em degraus à perfeição, elevando-se a essa perfeição querida por Deus, mesmo neste vale de lágrimas, neste mundo tão corrompido, neste mundo em que um cristão católico é muito perseguido pelo mundo, pelo demônio, e é prejudicado até mesmo pelas próprias dificuldades, as inclinações ao pecado, ao mal e o pecado, que são as concupiscências que ainda estão em nós e as alimentamos, infelizmente, com os pecados atuais que vamos cometendo, né, durante a nossa vida. Bem, então São Luís elogia aqui o Jacozinho que vivia na companhia, na intimidade da Rebeca. E ele quer que nós também tenhamos esse comportamento para com a Nossa Senhora. Quais são os comportamentos, então, de um digno filho da Mãe do Céu? As virtudes dos predestinados. Primeiro, possui vida interior de oração, equilíbrio entre a vida ativa e contemplativa. O que nos atrai não é só ficar lá na frente, a serviço de um movimento, de uma pastoral na nossa comunidade paroquial. O que nos atrai, em primeiro lugar, é estar diante do Senhor, na Santa Missa, quem sabe até cotidiana. Termos momentos pontuais de oração, de reflexão da palavra de Deus. Tudo isso vai nos preparar para ajudar os nossos irmãos que estão afastados naquele encontro que você foi convidado para trabalhar. Outro exemplo de virtudes. Amam e honram Maria como sua própria mãe, ou seja, vive o 4º mandamento da lei de Deus, obedecendo Nossa Senhora, imitando Nossa Senhora, agradando Nossa Senhora, assim como faríamos com a melhor de todas as mães aqui da terra. Terceira virtude, são submissos e obedientes a Nossa Senhora. Mas onde Nossa Senhora está falando? Na Sagrada Escritura, fazer tudo o que Ele vos disser, bodas de Caná. Onde mais Nossa Senhora está falando? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Onde Nossa Senhora está falando? Eles não têm mais vinho, sendo exemplo de intercessão em favor daqueles que estão empobrecidos na vida, que estão passando por necessidades, principalmente as espirituais, que são as que mais importam. Quarta virtude, possui grande confiança na bondade e no poder de Maria. Porque nós sabemos que ela é a melhor de todas as mães e a mais poderosa. Depois de Deus, quem? Maria. E quinto, perseverar no caminho da Santíssima Virgem, imitando as suas virtudes, principalmente a sua virtude de entrega, pois sendo ela cópia viva de Jesus Cristo, nós devemos imitar Nossa Senhora para imitarmos da melhor maneira possível a Jesus Cristo. E ela mesmo vai ser canal de graça para que a gente chegue a essas virtudes. Bem, e vamos finalizar a nossa noite de hoje meditando o que Nossa Senhora faz conosco. O que Nossa Senhora faz conosco? E por que Nossa Senhora ama-nos tanto? A ponto de entregar o seu próprio filho na cruz em favor de todos nós. Vamos pegar ali o Catecismo da Igreja Católica, anote aí. Catecismo da Igreja Católica, parágrafos, esses números bem grandes que tem aqui, ó, nas laterais. Números 967,
968 e 969, do Catecismo da Igreja Católica. Ela é nossa mãe na ordem da graça. Por essa sua adesão total à vontade do Pai, à obra redentora de seu Filho, a cada moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja um modelo de fé e caridade. Com isso, ela é membro supereminente e absolutamente único da Igreja. Mas seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. De modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Ela cooperou para a restauração, na obra do Salvador, para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por este motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Essa maternidade de Maria, na economia da graça, perdura ininterruptamente a partir do consentimento que ela fielmente prestou na Anunciação. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Assim como Rebeca, lá no Antigo Testamento, preparou tudo para que o Jacozinho fiel, filho terno, confiante, doado, entregue, recebesse as bênçãos do Pai Eterno, Nossa Senhora coopera para que nós recebamos a graça e, se por infelicidade viermos a perder a graça por um pecado mortal, Nossa Senhora intercede ao nosso favor para que a gente se arrependa do mal que cometemos, nos confessemos e assim recobremos a graça. Então, Nossa Senhora é nossa mãe na ordem sobrenatural. Nossa Senhora quer-nos outros Cristos aqui na Terra. E ela é esse canal da graça para que a gente se abra, né, a ação do Espírito Santo, se abra a esse caminho de santidade que Deus deixou para todos nós, independente do estado de vida a que fomos chamados por Ele próprio. Seja na vida matrimonial, seja na vida de solteiro, seja na vida de religioso, de consagrado, de uma comunidade de vida ou de aliança. Busquemos essa intercessão, busquemos esse viver no interior de Maria para estarmos abertos à graça de Deus, para estarmos abertos a configurar o nosso coração ao coração do próprio Cristo. Então, em suma, o que Nossa Senhora faz conosco quando nós nos abrimos, nos entregamos totalmente a ela como seus escravos de amor, como seus totalmente consagrados, dedicando a ela todo o nosso ser, toda a nossa vida interior, toda a nossa vida exterior, todos os nossos tesouros de ordem espiritual e de ordem material. Ela nos ama. Por quê? Porque ela encontra em cada um de nós o seu Filho Jesus. Ela nos mantém, porque é próprio da mãe deixar de comer para dar comida ao filho. Por isso ela nos sustenta, nos dando o seu próprio filho como alimento. Ou seja, é Nossa Senhora que nos prepara para receber bem Jesus na Sagrada Comunhão. É Nossa Senhora, a Virgem que soube ouvir, que nos prepara para receber a palavra de Deus. Então nós precisamos convidar Nossa Senhora e imitar Nossa Senhora quando estivermos participando da Santa Missa, do Santo Sacrifício do altar. E deixar, né, as frivolidades, deixar as vãs preocupações e mergulharmos neste mistério de Deus se dando a nós. Ela nos conduz, porque o caminho dela leva unicamente para o céu, para junto do seu Filho. Seguindo-a, consequentemente, vamos encontrar Jesus. Ela nos defende e protege de quem?
do mundo corrupto, do mal, que é o inimigo infernal, e de nós mesmos, naquilo que temos de inclinações más dentro do nosso interior. Porque perto dela, o inimigo da nossa salvação não se aproxima. Então, consequentemente, ela nos protege e defende para que a gente, junto dela, repelamos, afastemos a tentação demoníaca, a tentação dos infernos, né? Não caiamos nas armadilhas do demônio. E por fim, ela intercede por nós, porque sendo mãe, ela está sempre atenta às nossas necessidades, porque nós somos os seus filhos. Por isso, ela sempre intercede por nós, principalmente para a nossa salvação. Então, sabe aquela graça que às vezes a gente pede para Nossa Senhora e a gente não recebe? Por quê? Porque Nossa Senhora, estando junto de Deus, mergulhada em Deus, sabe que não é o momento ainda. Que aquela graça, principalmente se for uma graça material, ao invés de nos aproximar mais e mais de Deus, pode ser empecilho para a nossa vida de união com Deus, para a nossa vivência cristã católica. Porque se enchermos o nosso coração com coisas, Deus não vai ter lugar. Então, muitas conquistas de ordem material, Nossa Senhora não nos concede, Deus não nos concede por intercessão de Nossa Senhora, porque Ele sabe que vai ser prejudicial à nossa alma. Às vezes Ele vai deixar para dar mais lá na frente. Por quê? Porque vai fazer com que a gente cresça na fé, na esperança e no amor para com Ele. Que nós o amamos, não é pelos consolos que Ele nos dá, nos concedendo imensas graças. Nós o amamos porque Ele é digno de ser amado. Amém? Terminamos então. Espero que vocês tenham participado bem desta formação de hoje. Repito, qualquer dúvida, qualquer testemunho, manifestação do que você aprendeu, do que você reaprendeu, do que ficou claro para você ou do que ficou obscuro neste tema, você pode colocar aí nos comentários. Amém? Rezemos então 3 glórias à Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria!